Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Hoje, mais uma vez, nós estamos juntos para dar continuidade à disciplina de programação para o web. Eu sou o professor Alan. Novamente, nós vamos trabalhar agora com um novo conteúdo, com novos objetivos. Hoje, focando falando sobre interatividade, a interação que uma aplicação web tem com o usuário final. Hoje, o professor Marcel está de volta. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, E professor. o que os nossos alunos podem esperar sobre a interatividade, professor, hoje? Então, gente, é muito bom começar novamente a nossa disciplina, dar continuidade, né, na programação web e hoje especificamente falar sobre a questão da navegabilidade, né, de como a gente pode acessar a página web e dar um maior dinamismo, né, a gente acessar a página web e interagir com aquela página e esperar que aquela página responda às nossas ações, aos estímulos, né? Então a gente vai estimular a página a trabalhar de acordo com a nossa necessidade. Então o objetivo da nossa aula hoje é justamente trabalhar em cima da interatividade, que é justamente propor dentro da nossa página web mecanismos que respondam às solicitações do usuário, professor. Isso. Então esse mecanismo, como bem colocou o professor, ele é hoje fundamental. Durante o decorrer da aula, nós vamos observar como eles estão presentes dentro do nosso uso diário de componentes web, de aplicações, softwares e sistemas web. Hoje, vamos à lousa. Nós vamos ver sobre navegação, navegabilidade, o que torna um software navegável. Também vamos passar sobre o conceito de Web 2.0, que está muito próximo a nós e é interessante nós entendermos. Depois trabalharemos a interatividade com jQuery. Hoje o nosso foco será a utilização deste framework, como realizar a instalação, observar alguns exemplos de utilização e, por último, nós veremos um pequeno protótipo que mostra a união desse conjunto de informações juntas. Então, o protótipo experimental, o protótipo funcional, nós veremos em um vídeo como o conteúdo que nós estudamos até agora foi aplicado, certo? Vamos então para o nosso primeiro item, que é o Web 2.0. Antes disso, vamos recapitular a nossa aula passada. Vamos à lousa. Vimos na aula passada que uma variável pode armazenar uma informação utilizando um cookie. Todo mundo lembra do cookie? Aqui nós temos dentro do escopo PHP um cookie sendo setado e aqui nós temos um cookie sendo recuperado. O cookie, ele armazena sempre duas informações, não esqueçam. O nome do cookie, que é a chave, e o valor do cookie. Ele assume o valor, o tipo do valor baseado na entrada de dados. Então, ele vai assumir que esse cookie vai armazenar um número, que neste caso é o 34. Logo abaixo nós temos o $_ ou underline cookie, com letra maiúscula, onde nós recuperamos o cookie pelo nome. Outro item que nós vimos foi a criação, como criar um arquivo texto utilizando File Input Contents. File, aqui está faltando o input, é File Input Content. File Input Content, em que nós passamos a ele o seguinte parâmetro: o nome do arquivo que será criado, passamos o valor que nós queremos que seja armazenado e, por último, passamos o File Append,
que é o responsável por adicionar o conteúdo. Se não existir o file append, o conteúdo vai ser substituído do arquivo. Também na aula passada, nós vimos como nós podemos armazenar uma informação no banco de dados. Nós criamos uma conexão com o banco de dados que tinha as seguintes características: uma variável, o método MySQL Connection passando o IP, o usuário e a senha para o teste. Esse teste, vocês lembram bem que ele serve para indicar se o servidor, se o usuário e senha são válidos, se ele está disponível na rede. O próximo teste é o SelectDB, ou seja, é a seleção do banco de dados, que nesse caso se chama IFRO-DB, utilizando a conexão IFRO. Depois nós fizemos uma verificação de como inserir uma informação no banco utilizando o método MySQL Query, com os parâmetros que recebemos do formulário. Vocês lembram que nós estamos utilizando o método POST para enviar informação. Então tem a informação do nome, cidade e UF, que foi enviada lá de um formulário. Logo abaixo, nós temos a instrução SQL, a instrução da linguagem SQL, que serve para incluir uma informação no banco de dados. Neste caso, na tabela cliente. Vão ser inseridos o nome, a cidade e a UF. E o MySQL Query simplesmente faz a execução deste código no banco de dados. Esse foi o conteúdo da aula passada, que serve para fazer o armazenamento em cookie, em arquivo e em banco de dados. Vale ressaltar que o trabalho com o banco de dados, ele deve ser sempre um trabalho cuidadoso, porque existe todas as partes do banco de dados são importantes. A modelagem, a pré-modelagem, é aquela que o professor já com certeza passou para vocês, que você vai avaliar as classes, quais atributos devem ter, quais tabelas devem ser criadas. Depois vem a integridade referencial, que você, programador ou DBA, deve garantir que o banco de dados esteja sempre íntegro, que as informações sejam sempre verdadeiras. Então, na aula passada, esse conteúdo foi mostrado a vocês e hoje, como último tópico, nós veremos o banco de dados já criado com a aplicação interagindo com esse banco de dados. E o código-fonte vai ser enviado a vocês dentro do ambiente virtual, para que vocês possam trabalhar da forma que acharem melhor. Vamos ao nosso primeiro tópico de hoje, que é interatividade, a Web 2.0. Vamos ver o conceito. O principal conceito da conhecida Web 2.0 é a interação entre o usuário do site ou sistema e o conteúdo que o site deixa disponível. Em outras palavras, o usuário passa a fazer parte da informação e não somente a consulta. O conceito de Web 2.0, ele está muito próximo de nós, usuários. Qual é a principal característica dele? A principal característica está em que você, usuário, eu, usuário, enquanto usuário, eu forneço informações para o conteúdo que eu quero ler, buscar, interagir, exista. Um exemplo claro disso é o Facebook. O Facebook, ele só funciona, ele só existe se houver conteúdo. O Facebook oferece conteúdo a você se for um conteúdo de venda de um produto, mas ele não oferece conteúdo útil para você, usuário, pois o conceito, a conceituação dele é que você forneça informação. Então, se você não fornecer informação para o Facebook, se por acaso amanhã, por algum motivo,
o mundo resolver não fornecer uma informação no Facebook, ele não vai ter absolutamente nada a fornecer a você. Da mesma forma funcionam sites de notícias, em que algumas notícias são postadas pelo usuário, não só ou não mais pelo editor. Essa interatividade, ela se fortalece amplamente hoje em dia. Hoje em dia você faz parte do conteúdo que você mesmo pesquisa. Existem muitos sites no Brasil e fora do Brasil que trabalham com libraries, com bibliotecas. Bibliotecas que fornecem conteúdo literário comum. Porém, esse livro, essa biblioteca, esse jornal que está disponível online, ele pode receber opinião dos leitores, ele pode receber uma interatividade com o autor do livro. Hoje, quando você compra um livro na internet, você tem acesso a uma interação com o autor do livro. Você pode enviar sua opinião, fazer um questionamento ao vendedor. Tudo isso é interatividade. No conceito de Web 1.0, o primeiro momento da internet, esse modelo de interação não existia. Sempre as coisas eram muito passivas. Você via o que alguém tinha para oferecer e a interação acabava por aí. Hoje em dia, esse modelo de interação em que eu somente vejo as coisas e não interajo, ele é um modelo perdido, um modelo esquecido. O Web 2.0 tem sido tratado, inclusive, como um conceito que já está sendo ultrapassado. Muitas coisas novas estão nascendo agora. Muitos conceitos de construção de layout pelo próprio usuário já estão nascendo agora. Um exemplo clássico disso é a própria caixa de e-mail do Gmail, o navegador Chrome, que você pode personalizar a sua área, o seu ambiente. Você pode colocar uma foto, uma imagem, você pode colocar um vídeo, você faz da forma que achar conveniente. Há pouco tempo atrás, isso seria impossível. A empresa forneceria a ferramenta e você, se quisesse usar, teria que aceitar as condições, inclusive visuais da empresa. Hoje, você tem a oportunidade de interagir tanto ao ponto de mudar o produto que a empresa está oferecendo para você, colocando ele mais próximo do seu gosto, da sua vontade. Professor Marcelo, a interatividade hoje ela se tornou algo fundamental para os nossos alunos e para nós como usuário. Na sua opinião, vamos debater um pouco com os nossos alunos, até onde deve ir a interatividade no quesito usuário-tecnologia, professor? Olha, professor, eu acho que é um assunto que hoje em dia as pessoas começam a se acostumar com a questão da interatividade. A gente vê não somente na construção de páginas web, mas também na elaboração de aplicativos para dispositivos móveis, onde as pessoas participam da construção do aplicativo. O aplicativo ele vem, de uma certa forma, num layout básico e o usuário termina de fazer a configuração desse layout. E a gente começa a perceber que isso vem mudando também até nos programas de televisão, onde o usuário participa, né? Antigamente, a produção era feita pela equipe de produção, né, do jornal, do programa de televisão, e o usuário apenas assistia. Hoje em dia, o usuário participa, ele manda as suas mensagens, e essas mensagens são lidas em tempo real, né? Então, a participação do usuário, hoje em dia, ela é muito ativa, né? Então, a gente vê isso na programação de modo geral. E na parte de web, quando saímos da web 1.0, que era totalmente estático, o usuário não tinha essa participação, aí começou-se a fazer um estudo de como fazer o usuário participar. E aí na Web 2.0 a gente tem essa participação do usuário, o usuário interage com o aplicativo, ele dá as suas contribuições e aí se torna mais enriquecedor, né? O que a gente chama de conteúdo colaborativo. Então hoje em dia as pessoas com seu conhecimento, o seu dia a dia, conseguem colaborar com a grande rede, com os aplicativos que estão ali funcionando, né? Então, muito do sucesso dos sites hoje em dia, eu acredito que se dá por causa da participação, das experiências que cada pessoa está tendo no seu dia a dia, professor. Ótimo, ótimo. Então, esses conceitos, eles fazem parte, já são conceitos concretos no nosso cotidiano. O site Le Monde.fr da França tem um editorial que ele é dedicado a dados ou informações enviados pelo usuário. Então, existe uma parte desse site, que é um dos maiores do mundo de notícia, ele é dedicado
a informações enviadas pelos usuários. Então isso mostra, professor, isso mostra que a interatividade cresceu muito. Bastante. E que agora partindo, como foi bem falado, para o mobile, para aplicações mobile, isso é uma coisa que nós sempre temos que ter em mente, que está muito próximo a nós. Baseados nessa interação que existe entre o site, o sistema, a web e o usuário, nós vamos falar sobre o modelo de desenvolvimento relacionado a isso. Nós vimos até agora HTML, nós vimos o PHP, que é a linguagem, neste caso sendo usada, que coloca lógica de negócio dentro de uma aplicação, mas nós precisamos entender que essa interatividade entre usuário e web, ela está tão ampla que agora existe um modelo de interatividade entre o programador e a própria web. Programar para a internet há 8 anos, 10 anos atrás, era como escrever um livro. Você tinha que digitar dezenas e dezenas e dezenas e muitas dezenas de código para conseguir uma boa instrução funcional e uma interface amigável com o usuário, tendo ainda a dificuldade do estático, como foi falado pelo professor Marcel. Então, esse pulo entre o Web 1.0 e o Web 2.0 trouxeram a nós, a vocês, programadores, os frameworks, as ferramentas de trabalho utilizadas para minimizar, melhorar a produção, a produtividade do desenvolvimento mobile. Nós vamos falar agora sobre o que é um framework e vamos usar um como exemplo. Vamos à lousa. As linguagens e ferramentas que mais evoluíram na parte de desenvolvimento são os conhecidos frameworks. Para entender isso, utilizaremos hoje um framework muito conhecido chamado jQuery. Olha só, um framework, ele é nada mais que uma junção de muitas tecnologias de lógica, tecnologias visuais, tecnologias de leitura, todas elas em um único lugar. O que antes eu teria que programar separadamente, hoje um framework me entrega isso junto, todas elas em um mesmo pacote, em um mesmo modelo de trabalho. Nós mostraremos e trataremos hoje sobre o assunto, sobre o framework jQuery. Ele é, sem dúvida, um dos mais conhecidos e utilizados hoje na internet. Vale esclarecer que ele não é o único, existem muitos outros na internet, mas, como eu disse, é o mais utilizado atualmente, por algumas facilidades que nós vamos ver agora. Vamos à lousa. Este framework, qual? jQuery, é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente no mercado. Nós estamos preparando vocês para o mercado de trabalho. Obviamente existem outros, porém, este é bastante utilizado por 2 motivos especiais. Vamos aos motivos. Primeiro, ele é gratuito. Segundo, fácil implantação e aplicação. O motivo de ser gratuito, primariamente, é porque ele utiliza tecnologias que são gratuitas. JavaScript, XML e CSS. E a fácil instalação é uma novidade que foi implantada pela empresa que lançou o jQuery. Na realidade, o conceito é bem antigo, mas o modelo de funcionamento foi implantado pela empresa que fez o jQuery. Nós vamos então entender como funciona o jQuery. Vale lembrar que ele é uma ferramenta que é gratuita e é fácil de instalar, é pública e vocês podem em casa baixar à vontade. No vídeo que nós mostraremos hoje, vai ser exibido a vocês onde baixar essa ferramenta, caso vocês queiram. Vamos à lousa. Vamos ver e entender como funciona a instalação do jQuery. Nada mais é do que uma junção de JavaScript, nós vimos na aula 2 de JavaScript, com CSS e XML, agrupando o que há de melhor nessas 3 tecnologias.
trabalha fortemente na parte visual e de interatividade com o usuário e possui 2 tipos de instalação. Antes de eu falar dos tipos de interação, eu quero fortalecer o que foi dito sobre parte visual. Hoje, atualmente, tanto você aí dos polos quanto nós aqui, nós sempre trabalhamos num ambiente que interaja muito conosco, como já foi dito no início. Porém, a parte visual de uma aplicação, ela é extremamente relevante. Há 10 anos atrás, posso falar isso com bastante experiência no assunto, há 10 anos atrás, o importante em um sistema era que ele funcionasse. Ele tinha que ser funcional. Agora, no momento que nós vivemos, não basta que ele seja apenas funcional, ele tem que ser funcional e ter uma interface amigável, uma interface que o usuário, que o dono do sistema, quem está pagando pelo sistema, essa interface deve agradar esse dono do sistema. Então, agora não adianta ser somente bem feito visualmente ou bem programado, as coisas devem estar juntas. O jQuery possui na sua instalação, para facilitar a parte visual, 2 modelos. Vamos ver quais são. O primeiro modelo é o modelo local, em que é realizado o download dos arquivos, fontes. O segundo modelo é o CDN, que significa Content Delivery Network. O primeiro modelo, o modelo local, ele considera que você, programador, tem experiência suficiente para entender que a versão X ou a versão Y do jQuery pode ser instalada e que todos os recursos estão disponíveis para você. Então, se você entende e conhece bem essas etapas, essa é uma boa opção. Ela também é uma vantagem quando você está trabalhando com aplicativos que precisam estar isolados de outros sites. Então, a vantagem de trabalhar localmente é que você não precisa ir no outro site, ou no site do jQuery, ou no site da Microsoft, baixar as funções. Eu estou me referindo já à instalação do segundo modelo, a instalação do modelo CDN, Content Delivery Network. Esse modelo, como eu disse no início, foi criado, essa metodologia, criado pela empresa que criou o jQuery para facilitar o desenvolvimento. Hoje nós veremos no vídeo, daqui a alguns instantes, que eu posso copiar um código do site do jQuery, colocar em minha aplicação e ele passa a ser completamente funcional. Por quê? Porque o código-fonte da aplicação está no meu computador, mas o código funcional está lá no site da jQuery. Ou seja, o CDN nada mais é do que um repositório online de conteúdo lógico, visual e estático, que é o caso do JavaScript e do CSS. Então, qual é a principal diferença? O modelo local, você baixa essa estrutura para dentro do escopo do seu projeto. O CDN, ela fica disponível online e você faz um link, uma setagem, uma linkagem com o site do jQuery ou de algum outro CDN. Nós vamos ver hoje o CDN do jQuery. Obviamente existem outros. A Microsoft possui CDN, o Yahoo possui CDN, o Google possui CDN e o jQuery possui CDN. Qual a diferença entre eles? A diferença é que o CDN da Microsoft, do Yahoo, eles carregam consigo ou disponibilizam funções que só a Microsoft cria, que na realidade é até uma característica da Microsoft fazer. O Yahoo a mesma coisa. Então existem coisas, funções que estão disponíveis somente dentro do CDN da Microsoft. Do jQuery a mesma coisa. Normalmente o jQuery possui tudo, porém alguma empresa, uma ou outra, pode criar esse CDN e disponibilizar. O governo do estado de Rondônia, inclusive, possui um CDN próprio, evitando assim que ele faça uma consulta externa aos seus servidores. Bom, vamos ver como é a instalação de cada um desses. Vamos à lousa. A instalação local é bastante simplificada. Basta fazer o download dos fontes, dos arquivos do jQuery,
e colocar em um diretório dentro do seu projeto. Ou seja, fazer o download, descompactar e colocar dentro do projeto. Depois, colocar as referências dentro de suas páginas HTML, PHP ou outra qualquer. Eu coloquei outra qualquer porque vocês podem trabalhar em algum outro momento com Java, podem trabalhar com ASP, NET, enfim, com muitas tecnologias, ok? Então, o primeiro exemplo se restringe ao que nós vimos em sala, que é PHP e MySQL. Ficaria assim. Observem aqui embaixo que nós temos uma declaração. Uma declaração de link que se referencia a um CSS. Uma declaração de script que se referencia a esse arquivo jQuery, JavaScript. Outra declaração de script que se referencia ao jQuery UI, que é esse daqui, ó. Deixa eu apagar para ficar melhor para vocês enxergarem. Esse jQuery UI, que em inglês é UI, ele faz parte do pacote visual do jQuery. E por último, um link que se referencia a um CSS chamado Style. Observem que só estão aqui, entre os parênteses, os arquivos. Eu não estou fazendo referência a nenhum site, não estou fazendo referência a nenhum diretório. Eu estou considerando que esses arquivos estão dentro do mesmo diretório das páginas. Logo abaixo tem uma observação. A declaração deve ser colocada dentro da tag head, dentro da tag principal da sua página HTML. Considerem que a página HTML vai estar criada com conteúdo PHP ou não, e dentro da tag head é onde vai ser colocada a declaração local. Bom, vejamos aqui como funcionaria a declaração utilizando o CDN. O mesmo princípio é utilizado. A instalação de CDN é mais simplificada ainda. Basta copiar. Eu confesso que não gosto muito do termo copiar, mas é tão simplificado que é realmente isso que deve ser feito. Copiar as referências do jQuery. Observem bem como fica. Fica um pouquinho mais extenso, mas olha só, o arquivo de estilos eu estou pegando lá do site do jQuery. O arquivo de script eu também estou pegando lá do site do jQuery. Se por um acaso houve uma atualização deste arquivo, eu não preciso me preocupar, pois ela já estará disponível online para mim. O outro arquivo de estilo, eu também estou pegando lá dos recursos do CSS. Também deve ser declarado dentro da tag head. Observe, então o modelo local você faz o download e coloca dentro do diretório da sua aplicação. O modelo CDN você copia e cola dentro do head e todas as funcionalidades do jQuery passam a estar disponíveis para a sua utilização. Bom, a instalação eu vou mostrar rapidamente como ela é feita dentro de uma página HTML comum. Vejamos, nós possuímos a estrutura HTML, como nós já vimos, e dentro do head nós fazemos a declaração do CDN. Vamos utilizar como base o CDN. Observe quão simplificado fica. Nós fazemos a declaração copiando e colando os links dentro da tag head. E dentro do body vão os códigos que nós queremos que sejam exibidos. Eu vou mostrar agora para vocês como seria a iteração. Eu criei um link utilizando o CDN lá com o site do jQuery, mas como eu poderia interagir com os elementos dentro da página. Nós vimos na aula 2 como nós podemos obter um valor de um componente dentro da página, utilizando o document.getElementById. Hoje nós vamos ver um comparativo entre os dois. Vejamos. A interação com elementos é bastante simplificada. Por exemplo, considere que vocês têm um input do tipo texto dentro da página, com o ID código postal. Na primeira aula nós vimos esse exemplo, olha.
Se eu quisesse recuperar esse valor, eu teria que digitar document.getElementById, passando o ID e recuperando o valor. Se formos utilizar o jQuery, nós teremos que fazer isso. Dólar, entre parênteses, o nome do elemento, que neste caso é o código postal, ponto .val. Simples assim. Observem a diferença deste para este. É muita diferença de codificação. Isso facilita bastante. O mesmo que você faria com o código lá de baixo, você faz com o jQuery de uma forma simplificada. O jQuery tem muitos recursos, obviamente nós não conseguiremos ver todos eles, mas eu vou mostrar no vídeo, que nós passaremos daqui a pouco, como esse recurso está disponível. Nós veremos agora como ficou o protótipo funcional. O que é isso? Durante as primeiras aulas, nós vimos como utilizar o HTML, o PHP, como criar arquivos, como conectar o banco de dados, que sem dúvida é o assunto mais importante e relevante. E nós vamos ver agora como tudo isso funciona na prática, como foi feito e como é a interatividade com o banco de dados. Novamente, vou considerar que a tabela que nós vamos utilizar já está criada, a estrutura vai ser passada para vocês para que vocês possam criar em casa, e também o código-fonte do que vocês viram aqui. O vídeo que foi feito por mim vai mostrar a vocês onde encontrar os arquivos do jQuery e como a interatividade final pode acontecer. Ok? Vamos assistir o vídeo. O que é importante para que vocês vejam um sistema funcional, com tudo que nós vimos até agora. Esse sistema WebIfro, que é o que vocês estão vendo agora, ele foi um sistema feito com os recursos que nós estudamos em sala. Então ele tem um cadastro, que tem um formulário, e uma listagem que faz uma pesquisa no banco de dados e traz a informação. Esses códigos estarão hoje disponíveis para vocês lá no ambiente virtual. O importante é que vocês vejam as operações que vocês estão estudando em funcionamento e posteriormente vocês possam praticar isso com os arquivos. Dentro desse sistema, nós temos duas operações básicas, o cadastro e a listagem. Simplesmente, essas operações, elas foram incluído a elas a utilização do jQuery, que é o tema da aula de hoje. Foi incluída a ela, então, a possibilidade de iteração melhor, de melhor navegação para o usuário. Vamos ver como. No cadastro de cliente, observem que eu não fui por uma nova página, eu abri uma tela, uma pequena tela, um pequeno frame dentro da mesma página que eu estou. Ou seja, isso facilita para o cliente. Olha lá, eu abri e tem algumas iterações nos campos em que eu estou. Se eu colocar o campo no nome, ele me mostra uma interação abaixo. Olha, digite o nome completo do cliente. Digite a cidade do cliente. Digite o estado do cliente. É um formulário comum, como nós vimos em sala. É um input do tipo text. Vamos digitar um exemplo aqui. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Maria do Carmo é de Vilhena, e do Polo de Vilhena. E nós temos aqui Rondônia. Então, Maria do Carmo, Vilhena, Rondônia. Observem agora uma nova interação. Eu vou confirmar a operação e esse formulário foi enviado para uma página chamada Processa Cadastro Cliente. Processa Cadastro Cliente. Vocês lembram que todo formulário tem uma action? Esta action daquele formulário envia para esta página. Processa Cadastro Cliente. Nessa página eu criei uma pequena interação, que é um pequeno diálogo que tem um OK. Ou seja, quando o usuário fechar pelo OK, ele volta para a tela inicial, deixando a tela preparada para um novo cadastro. Na listagem de clientes,
Nós simplesmente fazemos uma pesquisa no banco de dados e mostramos os dados já cadastrados. Olhem aqui a Maria do Carmo, de Vilhena, Rondônia. Aqui nós temos outros cadastros. Alan, João, Carlos da Silva. Aqui ao lado nós colocamos uma função de editar. Depois que vocês passarem a utilizar melhor o MySQL Query, que foi tema da nossa aula passada, vocês poderão ou saberão como fazer a inclusão, a edição, a inserção de qualquer dado. Para editar um dado, basta clicar no botão criados daquele usuário. Então eu coloquei Maria do Carmo, mas se o nome por acaso fosse somente Maria Carmo. Vamos atualizar. Observe-se que eu sempre tenho um feedback, que é a interação final, a tela final. Então, após a confirmação, eu volto para a minha tela principal. Bom, esse pequeno exemplo nos mostra a interatividade com o banco de dados, nos mostra uma interface um pouco mais amigável do que uma página sem nada. Essa interatividade ela é feita utilizando o jQuery, que é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos ver onde encontrar o jQuery. Vocês vão pesquisar na internet por jQuery.com, jQuery.com. Esse é o site oficial do framework. Aqui vocês têm acesso ao download para instalação local. Lembre da instalação local, tem o CDN e tem a instalação local. Há outras versões do jQuery, a documentação, que tem tudo, absolutamente tudo que vocês precisam sobre o framework. Há um blog de discussão, plugins e uma visualização dos browsers que hoje suportam o jQuery. Aqui embaixo, alguns recursos. Dos mais importantes aqui tem o Centro de Aprendizagem jQuery. Aqui existe muita gente que compartilha informações, conhecimentos sobre a ferramenta. Um texto sobre o que é o jQuery. Aqui abaixo vocês têm membros que utilizam jQuery em suas bases. Aqui, os projetos jQuery, para onde a ferramenta, o framework jQuery está se voltando. Nós vamos ver, vamos rapidamente dar um overview, uma passagem sobre isso. jQuery User Interface é um projeto jQuery voltado para a interface do usuário, que é aquela telinha que nós fizemos lá no nosso projeto. jQuery Mobile é o projeto voltado exclusivamente para dispositivos móveis. Então ele cria interfaces de navegação para dispositivos móveis. JUnit Test é o jQuery voltado para teste de dados, teste de utilização de dados. Sizlow, CSS Select Engine, é o CSS, o jQuery voltado para engenharia de criação visual de temas para o CSS. Então, observe que é uma ferramenta, um framework muito poderoso no quesito interação com o usuário. Aqui abaixo nós temos um pequeno briefing de como são feitas as declarações, como são criados os eventos, como são criadas as interações via Ajax, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, aqui, neste site, existem muitos e muitos exemplos que podem melhorar e podem servir de base para os experimentos de vocês. Um outro site útil é o jQuery UI, que é aquele de interface que nós vimos agora há pouco, usa interface. Ele tem todos os exemplos prontos para que você possa simplesmente copiar e colar dentro do seu projeto. Por exemplo, nós temos aqui o tooltip. Eu vou mostrar que é o que nós utilizamos lá na aplicação. Olha só. Eu coloco o mouse no elemento e ele me exibe uma dica de tela sobre esse elemento. Como criar isso? Como fazer isso? Aqui embaixo tem o código-fonte mostrando como fazer. Observem a declaração CDN, a declaração do tooltip dos elementos. Simplesmente assim nós fazemos um tooltip funcionar.
Um outro exemplo que é o diálogo, que foi utilizado também lá no nosso projeto. Observem o diálogo, como ele é feito. Ele é um elemento prático que pode ser movimentado em tela. Aqui ao lado sempre existem outros exemplos de como fazê-lo funcionar. E aqui embaixo, como escrever esse código. Gente, se vocês copiarem e colarem isso daqui numa página HTML ou PHP, o código vai ser absolutamente funcional. Basta que vocês copiem o código-fonte. Então, aqui no jQuery UI, vocês têm acesso a todos os elementos de interface que precisam, além de suporte, blog, desenvolvimento, temas pré-prontos, caso vocês não queiram o tema padrão do jQuery, links importantes, muita coisa relacionada à ferramenta. É um site de fácil navegação e vocês podem a qualquer momento ter acesso a ele. Então, essa interatividade do nosso projeto, ela é criada através do jQuery. Ok? Bom, eu quero mostrar para vocês o código-fonte da nossa aplicação. Primeiro, a index, que é a página principal. Na index nós temos a declaração do CDN, como eu já mostrei. Nós temos a declaração do diálogo, que é aquela telinha, e o botão que abre o diálogo. Então olha só o que foi feito aqui. Aqui eu tenho o diálogo e o botão de abrir. Simples assim. No cadastro do cliente, que é uma outra página que eu incluo dentro do diálogo, eu tenho um formulário para quando eu estou editando a informação. Qual é a diferença? Gente, esse formulário é exatamente como nós vimos em sala. Vocês lembram do formulário? É um form que tem uma action. Ele está enviando para processo, cadastro cliente, lembram disso? Usando o método post. A diferença deste formulário para este aqui embaixo é que aqui em cima eu estou passando o código, porque na alteração eu preciso saber qual dado eu vou alterar, e só o código me dá essa informação. Todo o resto é o que nós vimos em sala. Olha lá, conexão IFRO, MySQL Connection, localhost, usuário e senha. Se houver erro, utilize o MySQL erro. Aqui nós selecionamos o banco, que é o DB-IFRO, como nós vimos em sala. Aqui tem uma instrução, que é o select, que vocês viram com o professor de banco de dados, que faz uma seleção de dados lá no banco de dados. E aqui o MySQL Query, o famoso MySQL Query, que serve para executar essa instrução. Muito simples. A página de processamento, que é a principal página que nós temos aqui, ela recebe os dados do formulário. Vocês lembram dos dados? Nós estamos recebendo ele via post. Olha aqui o post. Nós estamos recebendo o nome, a cidade e também, quando receber o código, ele insere o dado. Quando não, ele atualiza. A mesma coisa, lembre disso, dentro do escopo PHP. Nós conectamos ao banco, nós selecionamos o banco de dados e executamos o MySQL Query. Muito simples, gente. E aqui embaixo o diálogo que faz aquela iteração diferenciada na tela. Muito simples. No listar clientes, também a mesma coisa. Temos a conexão com o banco de dados, MySQL Connection. Temos o MySQL Query, que vai selecionar todos os clientes da tabela cliente. E o while, que neste caso em especial, cria uma tabela na tela para mostrar os dados melhor organizados. Bom, essa iteração cria esse sistema que lista os dados através de uma tabela. Observem que foi criada uma tabela aqui. E o primeiro cria a tela de cadastro. Dessa forma, nós criamos uma iteração melhor, uma boa navegabilidade e proporcionamos ao nosso cliente uma melhor experiência visual dentro do projeto. Bom, nós observamos que dentro da aplicação
ela fica mais iterativa, ou seja, ela permite que o usuário tenha menos trabalho de utilizá-la. Nós observamos um pequeno delay no áudio, mas esse vídeo vai ficar disponível. A gente recomenda que vocês assistam ele novamente mais tarde. E os códigos fontes desse projeto, que conecta ao banco, que faz a listagem, hoje vão ser enviados no ambiente virtual. Então é importante que vocês vejam, revejam, estudem bastante. Se tiver oportunidade, baixem o MySQL no computador, instalem e façam o programa funcionar. O modo de instalação foi enviado lá no fórum para que vocês pudessem baixar o banco, baixar o MAMP, para que vocês pudessem ter acesso a essas ferramentas. Bom, observem que tudo que nós fizemos, desde o formulário HTML, as páginas PHP, a conexão com o banco de dados, tudo isso estava presente dentro do projeto. Apesar de pequeno, mas ele trouxe todos os recursos que nós até agora utilizamos. É importante ressaltar que o site do jQuery, ele fornece todo esse conteúdo já pré-formatado para vocês, para que vocês simplesmente utilizem. A prática de copiar e colar é somente para estudos, ok? Somente para que você saiba qual o próximo passo você deve dar. A melhor opção, a melhor situação é sempre que você aprenda e saiba exatamente o que está fazendo. Lembre-se sempre que você tem que ser um profissional diferenciado, um profissional em que o mercado escolha, não por necessidade, mas porque vocês devem trabalhar bem e com qualidade. Todos esses recursos vão ser tema das nossas atividades, da nossa atividade de sala agora. O recurso da web e o recurso do jQuery. É importante que vocês foquem nesses temas para trabalharem e conseguirem responder à atividade de sala de aula desse momento. Então, a gente se vê daqui a pouco para a nossa próxima interação. Até mais. Olá, gente. Estamos de volta. Vamos agora entender e trabalhar um pouquinho na nossa atividade de sala. Professor Marcel, hoje o assunto foi diferente. Hoje o assunto tratou sobre interatividade. Como foi que o pessoal dos nossos alunos, os polos, reagiram à nossa atividade? Vamos lá. Eu acho que está sendo bom. Estou gostando da participação dos polos, né? A gente enviou essa atividade para que vocês pudessem dar um feedback para a gente, ver o que vocês assimilaram a respeito da aula de hoje. E aí a primeira questão, né, dentre as diversas questões que foram passadas a vocês, a primeira questão exigiu que vocês explicassem sobre o que é o Web 2.0. E antes da gente responder, eu vou colocar aqui no ar também a resposta da aluna Juliana, do Polo de Cerejeiras, que falou que a resposta dessa questão é a interação entre o usuário e o conteúdo que o site deixa disponível, né? A participação do usuário no conteúdo do site. Também tem aqui a resposta do Gilmar e da Zenaide, do Polo de Buritis, que responderam: o principal conceito é a interação entre o usuário do site e o conteúdo na página. Ou seja, o usuário passa a fazer parte da informação, ele começa a colaborar. Então a gente teve essas duas respostas desses polos e a gente pode complementar agora, professor. Ótimo, ótimo. As respostas são exatamente essas. O Web 2.0 nada mais é do que a interação entre eu, você, usuário, e o conteúdo do site. Essa interação ela pode se dar em muitos e muitos níveis. Agora ela está passando não só da internet, mas como bem explicou lá no início o professor Marcel, também nos dispositivos móveis. Um exemplo clássico disso é a interação nos jogos de futebol. Agora que nós estamos numa época de Copa do Mundo, no Brasil principalmente, existe muita interação por SMS, muita interação por Twitter. Então, esses modelos de comunicação passam a influenciar a informação, a mídia de uma forma geral. Os programas americanos, só para contextualizar, alguns programas americanos
de show ao vivo, de música ao vivo, utilizam o Twitter para receber a popularidade dos seus cantores. Olha só, um Twitter, aquele que você usa como uma rede social para twittar, para mandar e receber mensagem para os seus amigos. Então a interação passa a ser essencial. Então o conceito geral para responder essa pergunta é que o Web 2.0 é a interação entre o usuário e o conteúdo fornecido pelo site ou pelo sistema. Professor, próxima questão. Ok, na próxima questão, para que serve o jQuery? Né? E aí também temos aqui a resposta da Juliana, do Polo de Cerejeiras, que diz que é uma ferramenta de fácil instalação e de manipulação. Ela é a junção do JavaScript, CSS e XML, agrupando o que tem de melhor nessas tecnologias. Também o Gilmar e a Zenaide do Polo de Buritis falou também que é a junção dessas tecnologias, JavaScript, CSS e XML, né, e serve para trabalhar a parte visual e a interatividade com o usuário, professor. Isso. A Juliana está bem antenada aí no conteúdo. É exatamente isso. O jQuery é um framework, é um conjunto de ferramentas que foram criadas em momentos diferentes, em momentos distintos, por empresas diferentes. Porém, quando elas estão juntas em um único framework, isso fornece a você, usuário, uma possibilidade imensa, eu diria até infinita, de trabalho. São muitas e inúmeras possibilidades. Nós vimos no nosso exemplo, que foi mostrado no vídeo, que uma tela foi criada ao se clicar no botão Cadastro de Cliente. Essa tela, para ser carregada ali, utilizou diversos recursos. Utilizou o HTML para exibir, renderizar isso para o usuário. Utilizou o JavaScript para criar as interações de fechamento, de abertura, de tooltip que nós vimos ao colocar o mouse dentro do campo, ao clicar no botão, é JavaScript, é HTML e o design, se vocês observaram bem, o design da aplicação da tela era diferente. Em momento nenhum nós programamos aquele design. Aquele design estava disponível lá dentro do jQuery. Então nós utilizamos o que o jQuery tinha pronto. Vocês podem se perguntar, então, professor, significa que eu não posso criar meu próprio design? Obviamente você pode, sim, sem dúvida. O jQuery, inclusive, permite que você crie o seu design e utilize dentro das suas ferramentas. Mas isso é um quesito mais de experiência. Exigiria mais de você, programador, para fazer essa operação. Então, a resposta a essa questão é que o jQuery é uma junção de ferramentas, de tecnologias, que é chamado de framework. Professor. Ok. Na questão 3, qual a vantagem de se instalar o jQuery utilizando o CDN? Né? Temos a resposta também da aluna Daniele, também do Polo de Cerejeiras, falando da instalação CDN, ela é mais simplificada. Né? E a interação com elementos é bastante simples. Né? Também o Jailson também falou que é mais simplificado, ou seja, basta copiar e colar a referência dos arquivos dentro da página HTML, professor. Isso, vocês citaram aí os exemplos da facilidade de usar o CDN, que inclusive foi o que nós utilizamos no exemplo do sistema. Porém, eu afirmei e agora reafirmo a vocês que a maior facilidade de usar o CDN, ela está relacionada mais às atualizações e à não necessidade de copiar ou fazer download de uma versão. Imagine o seguinte cenário. Se vocês copiarem ou fizerem um download qualquer de um arquivo do jQuery e houver uma atualização neste arquivo, se eles estão locais dentro do seu servidor, dentro de um diretório no seu programa, eles não vão ser atualizados. E além de que, você vai ter que colocar ou disponibilizar o recurso de disco, de máquina, para armazenar esses arquivos. A utilização do CDN tem a vantagem de que ele está sempre online. Se houver uma atualização lá no jQuery, lá no servidor, essa atualização já estará disponível. Então, a resposta a essa pergunta é que o CDN tem a vantagem de estar conectado, estar sempre online. Professor. Ok. E aí, na quarta questão, perguntava justamente qual a desvantagem de utilizar o CDN.
Exatamente. A desvantagem do CDN está exatamente na contramão da resposta anterior. Em alguns momentos, você está conectado para a atualização, ela é, sem dúvida, a mais utilizada, porque você está sempre recebendo as atualizações. A desvantagem desse modelo CDN é que sempre, independente se você, programador, queira ou não, a aplicação vai buscar informação fora. Isso, dependendo da aplicação, pode levar um tempo e um processamento a mais da sua aplicação. Ou seja, o que às vezes você faria em 10 segundos, você pode fazer em 15 segundos, somente porque a aplicação está indo lá no site do jQuery ou da Microsoft ou de algum outro CDN que vocês encontrarem, buscar informação trazendo para dentro. Então, em alguns casos, qual é o caso, professor? O caso é aquele que você, programador, sabe exatamente que o recurso que você vai utilizar dentro do projeto, dentro do programa, está todo dentro da biblioteca ou do framework jQuery. Então, essa é a desvantagem de se utilizar um CDN. Para responder a pergunta de uma síntese geral, a desvantagem de utilizar o CDN é o carregamento que sempre vai ocorrer dentro da sua aplicação. Ele sempre vai buscar a informação fora da sua aplicação. Então, nestes casos, se você fizer isso conscientemente, a melhor opção é fazer a instalação local. Ou seja, fazer o download do arquivo, colocar dentro do diretório e fazer as referências dentro das páginas. Professor? Ok. E aí, na quinta e última questão, pessoal, foi perguntado a vocês, identifique o tipo de instalação, se seria local ou CDN dos códigos abaixo, né? E aí vocês viram aí dois trechos de código, né? O primeiro trecho tratava-se de uma instalação CDN, que é uma instalação que onde o professor acabou de explicar, né? Pela estrutura do código, você verifica que ele faz a referência a um acesso externo, né? Então ele faz essa instalação via CDN. E o segundo trecho de código que nós temos aí na atividade trata-se de uma instalação local, ou seja, foi feito o download, né? E aí foi feito, esse download foi colocado, o arquivo foi colocado dentro do diretório do projeto. Então o acesso aqui se dá localmente na segunda estrutura de código, professor. Isso, então essa questão 5 ela fica óbvia depois das outras explicações. Nós temos então os dois casos. O CDN, que sempre faz um acesso externo, essa é a desvantagem, e nós temos o local, que sempre está dentro do diretório da aplicação, que também é a desvantagem. Observem que isso vai da ótica do trabalho que vocês vão fazer, ou seja, isso sempre vai depender do projeto. Bom, findada a atividade, nós vamos rapidamente fazer uma nova verificação, uma nova abordagem sobre a instalação de um elemento jQuery em nossas aplicações. Vamos à lousa. Nós vimos que a instalação de um elemento ou de um jQuery local, ela é bastante simplificada. As duas são muito simplificadas. A instalação local exige que o download seja feito do jQuery e colocado em um diretório local, ou seja, em um diretório da aplicação. Aqui abaixo nós temos, isso pode ser colocado, vale ressaltar, em HTML, em PHP ou em uma outra linguagem. Nós colocamos aqui abaixo o modelo do local, agrupando os tipos. Nós temos aqui uma referência a um estilo, que é o Style Sheet. Style Sheet. E nós temos aqui o arquivo. Esse arquivo, neste caso, é uma observação importante para vocês não copiarem e depois não funcionar. Este arquivo, ele está, da forma que nós fizemos a declaração, ele está na raiz do projeto. Ou seja, se suas páginas HTTP, se suas páginas HTML, PHP ou qualquer outra tecnologia estão dentro do diretório www, observem bem, se suas páginas estão dentro do diretório www, seja PHP ou HTML, neste exemplo, os arquivos do jQuery estão neste mesmo diretório, ou seja, no diretório raiz. Se por um acaso você, por necessidade de organização de projeto,
você quiser colocar isso em um outro diretório de scripts, então você tem que incluir esse diretório antes da referência do arquivo. Por exemplo, se este arquivo jQuery y.css estiver dentro do diretório JS, vocês teriam que fazer a seguinte operação: colocar o JS antes, barra, o nome do arquivo, jQuery.y.css, e assim sucessivamente. Então, é importante vocês observarem. Isso vai depender da forma que o projeto de vocês está armazenado. Aqui nós temos um outro arquivo, que é um arquivo JavaScript, também do jQuery, onde estão as funcionalidades do jQuery. No outro arquivo, no arquivo abaixo, nós temos o jQuery UI. Lembram deles? Lembram do UI? Nós vimos lá no vídeo. São os scripts que fazem relação com a parte visual. Tudo que é visual de interatividade está dentro deste script. E por último, nós temos o style, que é normalmente onde você faz a sua declaração, caso você queira uma personalização. Você utiliza esta declaração. Tudo isso dentro da tag head. A tag head é muito importante. Lá na primeira aula nós vimos que tudo que se relaciona à declaração é nela que você vai colocar a informação. O outro modelo de instalação que nós vimos foi a instalação via CDN, que nós acabamos de ver a vantagem e a desvantagem dela. Vamos ver como ela funciona normalmente. CDN significa Content, conteúdo, delivery, entregue, network, pela rede. Conteúdo entregue pela rede, Content Delivery Network, que é uma forma ainda mais simplificada. Ou seja, você faz a declaração dentro da tag head com os mesmos arquivos. Observem os arquivos. Nós temos os mesmos arquivos relacionados. O que muda é o local onde esses arquivos estão disponibilizados. Este primeiro arquivo de CSS está dentro desta URL, code.jquery.com. Observem que tudo isso aqui faz referência ao lugar físico do arquivo. Aqui embaixo a mesma coisa relacionada à parte de script. Então este arquivo, ele não está dentro do projeto. Se por um acaso esse arquivo ocupar 1 mega do seu espaço em disco, se ele tiver 1 mega de espaço em disco, esse espaço em disco não será ocupado dentro do seu projeto ou não será ocupado no seu servidor. Será ocupado lá dentro do servidor do jQuery. Então, é importante entender a diferença, sabendo que todos eles estão declarados dentro da tag head. Não esqueçam que a declaração dentro da tag head, ela é obrigatória. Toda declaração, seja ela de script ou seja ela visual, tem que estar dentro da tag head. Após isso, após a declaração, essas informações têm que estar dentro da tag body. Tudo que vocês fizerem que significar conteúdo que será visualizado pelo usuário deve estar dentro da tag body. Nós ainda veremos como essa aplicação ou como essa declaração fica em uma página HTML. Aqui nós temos o HTML e aqui nós temos a tag head. Aqui dentro nós temos uma declaração local ou uma declaração CDN. Acredito que todos estão respondendo CDN, não é isso? Nós temos uma declaração dos arquivos que estão no servidor CDN do jQuery. Lembre-se, não existe somente esse servidor. Existem muitos outros CDNs por aí. Vocês, inclusive, podem criar um servidor CDN e deixar disponível na internet. Caso vocês queiram, por favor, nos avisem para nós utilizarmos.
Aqui nós temos também a declaração de script, novamente, a mesma estrutura. Agora observe que o HTML não se modifica. Tudo que vocês precisarem fazer deve estar aqui. O formulário que nós declaramos naquele exemplo da tela estava dentro da tag body. Nós fizemos um dialogue, um diálogo. E esse diálogo fazia interação com a página que vocês viram funcionando. Existem naqueles arquivos fonte que vocês receberão muitas informações relacionadas à declaração dos estilos e do incremento de script. É importante que vocês, novamente eu lembro, que tudo seja feito dentro da tag body. Essa declaração ela é importantíssima para a funcionalidade do jQuery. A interação com os elementos, esse é um assunto importantíssimo. Como vocês vão trabalhar com os elementos utilizando o jQuery? Observem bem, até agora nós trabalhamos com os elementos utilizando o JavaScript puro, que nós fazíamos na mão, para obter os dados do JavaScript. Agora, sabendo que existe um framework como jQuery, vocês podem trabalhar com a interação, fazer novos testes em casa para exibir mensagens, para fazer validação e muitas outras coisas. A lógica, ela é absolutamente a mesma. Vamos ver como isso funciona. Considerando que vocês têm em tela um input do tipo text, que cria um elemento de entrada na tela, chamado code postal, código postal na prática. Esse elemento, ele vai receber dados. Utilizando jQuery, nós utilizaríamos para obter esse valor esta codificação, que é simplificada, ou seja, a linguagem foi voltada, foi remodelada para simplificar o desenvolvimento. Então, com $, abre parênteses, nome do elemento, ponto .val, eu consigo obter o valor. No modelo anterior que nós vimos, nós teríamos que codificar este tipo de JavaScript, passando este código postal, que é o nome do elemento, e o valor. Observem a diferença. A primeira diferença é textual. É muito menor um código feito com jQuery do que um feito com JavaScript puro. Esse modelo aqui, vocês podem perguntar, professor, esse modelo é utilizado ainda? Largamente. Inclusive, vale ressaltar que o próprio jQuery utiliza JavaScript puro, porém ele cria uma sintaxe bem mais simplificada para que você, programador, trabalhe mais facilmente. Então, o JavaScript puro, ele ainda é bastante utilizado e vai ser porque é uma linguagem de interatividade muito comum na internet. Na realidade, é um domínio de scripts na internet é feito por JavaScript. Vale ressaltar que não existe somente JavaScript para iteração. Existe ActionScripts, AboutScripts, existem algumas outras que fazem algo parecido. Porém, o JavaScript ele é habilitado em todos os browsers conhecidos até esse momento. Então, vale ressaltar a utilização do JavaScript, agora sabendo do jQuery. O jQuery vai facilitar o desenvolvimento de aplicações web, principalmente na parte de interação com o usuário. Eu foco nesse momento com vocês sobre a interação. Interagir com o usuário é algo muito complicado em uma aplicação web. Se você colocar bastante ou muitos elementos numa tela, você pode ter o efeito reverso. Você pode trabalhar ao contrário, ou seja, se houver muita interação na tela, também confunde o usuário. Então, a navegabilidade, a navegação da aplicação, ela vai permitir uma experiência de interface diferenciada para o usuário. Foquem nesses elementos, porque isso fará a diferença no cotidiano de trabalho de vocês. No que nós vimos hoje, nós trabalhamos muito o quesito funcional da aplicação. Nós, a partir da próxima aula, na próxima aula, faremos um resumo de todos os conteúdos estudados até agora. Esse conteúdo é HTML, que nós vimos na primeira aula, nós vimos scripts,
utilizando JavaScript. Vocês serão questionados por utilizar JavaScript, como utilizar, onde deve ser declarado. Nós observamos que a declaração do jQuery, por também ser JavaScript, também é declarada dentro da tag head e também utiliza a tag script. Toda a declaração de jQuery deve ser feita dentro da tag script, que fica dentro da tag head. Não esqueçam disso. Nós também veremos na nossa aula dados relacionados, informações relacionadas a banco de dados, ao PHP, como criar variáveis, como trabalhar com variáveis, fazer operações aritméticas. Todos esses modelos de informações nós veremos na nossa aplicação. Então, durante essa semana, você aí em casa, no polo, com seus amigos ou com o tutor, trabalhe no trocar informação, buscar informação relacionada ao projeto e ao conteúdo que nós estudamos. É importante que vocês tenham isso em mente, que vocês pratiquem se for possível, pratiquem em casa, pratiquem no polo, aonde vocês tiverem condição de fazer, para que vocês possam não serem pegos de surpresa com o conteúdo que nós já vimos. Então, o foco de hoje e o foco das nossas aulas é trazer a vocês a interatividade de uma aplicação web. Nós observamos que uma aplicação web ela passa por todo um processo funcional. Ela precisa de banco de dados, ela precisa de arquivos, de geração de arquivos, de geração de log. Muita coisa pode ser feita utilizando uma aplicação web. Nós ainda, obviamente, não alcançamos todo o pleno que a programação web tem, pois existem muitas coisas. Vocês terão uma nova disciplina que vai tratar desse assunto. Porém, os dados ou os modelos principais criados ou utilizados na internet, todos eles nós trabalhamos. A entrada de dados, ela é, sem dúvida, a parte primordial de uma aplicação web. É importante que vocês conheçam, que vocês pratiquem. O bom profissional é aquele que conhece e pratica. Professor Marcel, hoje nós passamos por uma atividade um pouco diferente com os nossos alunos, que acaba englobando tudo que nós vimos. Qual é a mensagem que os nossos alunos têm que levar para casa hoje sobre a aplicação web? O que eles já viram, o que eles estão vendo, como nós podemos aconselhá-los nesse sentido? Legal. Eu acho que o mais importante de tudo, gente, é vocês praticarem, né? Lembrando que a gente aqui passa para vocês uma visão geral, né? A gente dá aqui uma visão de como se desenvolver uma página web oferecendo uma estrutura básica. Então a gente oferece uma estrutura básica e a partir dessa estrutura vocês vão conseguir desvendar, né, várias ferramentas, como a gente viu hoje, o jQuery, que é um framework sensacional que traz uma biblioteca com várias funcionalidades para a elaboração de sites. Ou seja, em vez de você criar, reinventar a roda, já tiveram pessoas que passaram por essas dificuldades, desenvolveram funções que podem ser utilizadas, né, e estão disponíveis na biblioteca do jQuery. E aí o que acontece? Não tem como a gente praticar todas essas funcionalidades na aula. Então é importante que a gente busque informações. Na internet tem muitas informações a respeito da programação web e principalmente também no material disponibilizado no ambiente virtual. Com relação à web, o que é importante vocês estudarem, né? Principalmente a questão do HTML, a estrutura básica do HTML, a folha de estilo CSS, que serve para a gente fazer o layout da página web, também o JavaScript e o que nós vimos com relação à conexão com o banco de dados, né, o PHP conectando com o banco de dados MySQL, aquela estrutura básica que a gente necessita para fazer um site funcionar, né, com uma estrutura de entrada de dados e saída. Então, o que é importante vocês levarem para casa? De que a gente está buscando informações e que vocês devem buscar essas informações na internet, no ambiente virtual, não só no material que é disponibilizado pelo professor, mas também na internet, que tem muitos tutoriais que falam a respeito de como elaborar um projeto, né, de páginas web. Professor. Isso. Então, uma informação importante que o professor Marcel falou é o buscar. Não esqueçam, lá no vídeo foi mostrado a vocês que o jQuery.com contém todas as informações, tanto de programação quanto informações funcionais dos métodos que o jQuery utiliza. Então, se você está interessado em buscar e saber mais sobre jQuery, jQuery.com.
existe o jQuery UI, que é o UI, jQueryui.com. Ele possui informações relacionadas à parte visual, ou seja, telas, botões, menus, tudo, absolutamente tudo navegável na internet está disponibilizado nesses dois sites, jQuery.com, jQuery.ui.com. Gente, eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa a vocês. Nós, na próxima aula, faremos nossas atividades e faremos um resumo. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.